Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as 10 maiores tragédias que ocorreram no Brasil em termos de número de mortes. Infelizmente, essas são histórias tristes, mas é importante relembrar e refletir sobre as lições que podemos aprender com elas. Então, bora lá ver o ranking de mortes. Em 10º lugar, deslizamento de terra em Angra dos Reis. Em janeiro de 2010, fortes chuvas causaram deslizamentos de terra em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Mais de 50 pessoas morreram na tragédia. Em 9º lugar, Cubatão, São Paulo, fevereiro de 1984. No dia 24 de fevereiro de 1984, um incêndio sem precedentes na história do país atingiu a Vila Socó, hoje Vila São José, em Cubatão. O incêndio foi causado por vazamento de combustíveis de oleodutos que ligavam a refinaria Presidente Bernardes em Cubatão. O número de mortos é de 93 corpos encontrados, suponha-se que este número seja bem maior. Em 8º lugar, São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Era madrugada do domingo de carnaval, 19 de fevereiro, e um temporal forte já castigava a região havia algumas horas. Desavisados do perigo, moradores e turistas dormiam quando a lama da encosta começou a descer o morro, arrastando junto árvores, casas, carros e vidas. Até o momento, foram registradas 65 mortes, e ainda há desaparecidos. Em 7º lugar, São Paulo, 1974. Incêndio no edifício Joelma, faz referência a uma tragédia ocorrida em 1º de fevereiro de 1974, no atualmente denominado Edifício Praça da Bandeira, na região central de São Paulo, e que provocou a morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. Boatos dizem que na época o prédio era assombrado. Em 6º lugar, São Paulo, 2007. Em julho de 2007, mais um acidente aéreo comoveu o país. Um avião da TAM derrapou na pista do aeroporto de São Paulo, bateu em um prédio e causou 199 mortes. Em 5º lugar, Goiânia, 1987. O acidente com Césio 137 que ocorreu em Goiânia, no ano de 1987, é o maior acidente radiológico do mundo. Dados oficiais apontam a morte de 4 pessoas em decorrência da exposição aguda ao elemento. O Césio 137 foi retirado de um aparelho radiológico abandonado do antigo Instituto Goiano de Radiologia que posteriormente foi vendido a um ferro velho. A partir daí, seu brilho azul fez com que ele se tornasse uma atração para diversos moradores da cidade. Em 4º lugar, Paris, França, 1973. O voo da companhia aérea Varig foi uma operação aérea da empresa brasileira Varig, que fazia a rota Rio de Janeiro, Londres, e que protagonizou um acidente fatal no dia 11 de julho de 1973, quando estava em procedimento de pouso numa escala programada, no aeroporto de Orly, em Paris. A tragédia causou mais de 200 mortes. Em 3º lugar, Niterói, 1961. A tragédia do Gran Circus norte-americano foi um incêndio criminoso ocorrido em um circo, na cidade brasileira de Niterói, estado do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1961, com saldo de 503 pessoas mortas e mais de 800 feridos. O incêndio matou mais de 300 crianças, e faltou caixões. Em 2º lugar, Brumadinho, 2019. O rompimento de barragem em Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o 2º maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, depois do rompimento de barragem em Mariana. O desastre industrial, humanitário e ambiental causou a morte de 270 pessoas, incluindo 3 desaparecidas. Em 1º lugar, Santa Maria, 2013. O incêndio na Boate Kiss foi uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu 636 outras na Boate Kiss, localizada na cidade de Santa Maria, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A tragédia ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, e foi provocada por uma série de ações humanas que ainda hoje estão sendo verificadas pelas autoridades competentes. Essas são apenas algumas das tragédias mais trágicas que ocorreram no Brasil em termos de número de mortes. Cada uma delas é um lembrete doloroso das consequências das falhas humanas, das mudanças climáticas e da negligência. Esperamos que, ao relembrar essas tragédias, possamos nos tornar mais conscientes e tomar medidas para evitar futuras catástrofes. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.